queridos amigos, minhas irmãs, vamos dar continuidade ao estudo de o livro Pensamento e Vida, e hoje a lição é número 29 e o tema é morte. Vamos pedir à espiritualidade amiga, ao querido Pai Bernardino, que nos dê a inspiração, Jesus, nosso amado Mestre, que nos intua para este tema que é aparentemente forte, mas com o estudo que vamos fazer, vamos ver que a morte não é assim tão feia quanto parece, né? Nós vamos ler. O meu livro é bem velhinho já. Nós vamos ler a lição fazendo algumas poucas observações durante a leitura. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. No espírito desencarnado, então, fica mais transparente e mais evidente esse espelho. Não tem como esconder nada. Fica mesmo ler qualquer outros espíritos próximos, ler a mente daquele desencarnado. Não se pode esconder nada. Toda verdade que gostaríamos de manter oculto, aí então será revelada. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimentos temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Todas as vezes que dormimos, isso acontece. É como se fosse uma morte, uma pequena morte. Todas as noites morremos durante o sono físico, não é? Que chamamos, porque o corpo é que descansa, o espírito permanece em trabalho, né? Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. São pequenas mortes nesses sonos, e é como se fosse um treino para a morte maior, né?
As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que lhes são peculiares naqueles que se compõem. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido aos bancos escolares, né? Tem que passar pelos bancos escolares, a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. E o médico por vindouro deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas, antes do juramento hipocrático. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados, neste ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo, de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo do conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Segundo este mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Vejam só, extrai a soma do nosso conteúdo mental. Então, nós já trazemos na mente, não é? Já trazemos arquivados esse conteúdo na nossa mente. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno, que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Colhemos o que cultivamos. Tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo. A afeição de loucos autênticos
por nos situarmos distantes da realidade fundamental. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrentes do nosso monoideísmo na sombra. Monoideísmo, ideia fixa, né? Ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos, ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Então, muito lindo o que Emmanuel trouxe para nós a respeito da morte, né? Tive a oportunidade de participar de um seminário sobre a conscientização, aceitação e preparação para a morte, conduzido por Cíntia Santos. O que mais me tocou foi que devemos perdoar inexoravelmente e pedir perdão a cada um com os quais convivemos. Pais, filhos, amigos, colegas de trabalho, cônjuges, amores, desafetos, né? Ou desamores. Aliviar, esvaziar as gavetas da mente e da nossa individualidade milenar e nos preparar para o trespasse que nos encaminhará para a verdadeira vida, a vida do espírito. Assim como devemos aceitar com normalidade a morte dos nossos entes queridos, pois o nosso apego demasiado e as nossas lamentações não farão bem a eles. E isto eles mesmos nos relatam através de O Livro dos Espíritos. Leon Denis nos ensina que toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós. Vida invisível na Terra, que vai reunir-se à vida invisível no espaço. Então, quando o espírito volta à sua pátria espiritual, é como se ele renascesse lá, um parto para a verdadeira vida espiritual. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos, além túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Muitas vezes, os seres que choramos e que vamos procurar no cemitério estão ao nosso lado, que ao redor de nós flutuam aqueles que sumiram pela morte e que revive e nos mostra o caminho que temos a percorrer. Para a maior parte dos homens, a morte continua sendo um grande mistério. Para nós, ela é a hora bendita, em que o corpo cansado volve à grande natureza, deixando livre passagem para a vida eterna.
A maior surpresa da morte é a de nos colocar face a face com a própria consciência. A surpresa maior é isso. Assusta, não é? Quando nós tivermos a consciência de que não somos aquele ser bonzinha a que nós pensamos ser, né? Isto vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço terrível. O preço terrível do engano, né? Dos enganos que viemos cometendo e que submeteu o próprio coração. A morte física não é o fim. É como uma mudança de capítulo no campo da evolução, passando para um capítulo subsequente, né? A literatura espírita é riquíssima em esclarecimentos a respeito da temática morte. O Livro dos Espíritos, em sua quarta parte, o quarto livro, das esperanças e consolações, vem os seguintes itens que devemos estudar, que devemos ler: perda dos entes queridos, temor da morte e o suicídio. O seu conteúdo nos conforta, nos consola e nos enche de esperanças. Nos romances mediúnicos, que além de abordar a reencarnação, causa e efeito, mostrando que a morte não existe, o que existe mesmo é a vida além desta vida. Podemos, através destas leituras, tomar conhecimento de 2 ou 3 encarnações anteriores dos personagens daquele romance. Contamos também com as obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, a série Nosso Lar, que o primeiro livro é Nosso Lar, composta por 12 livros, onde discorre sobre a vida além-túmulo. No leito de morte, as criaturas tendem a ser mais humanas e mais doces, a pressentir a aproximação da morte, como os internos do Hospital Mário Pena encontramos quando lá visitamos, estes pacientes confiantes em Deus e cheios de esperança. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma. E a dor vai debruçando, derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma ao corpo. Mas essa separação normalmente não é brusca, acontece aos poucos. O fluido vital se despreende de todos os órgãos, até que a separação se complete. Por este motivo, existe uma lei que,
Para enterrar os corpos, é obrigatório guardar 24 horas, para dar tempo, não é, de haver este desligamento em sua totalidade. A morte é apenas a destruição do envoltório carnal, do envoltório corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida. Ganha nova vida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito, ficando impregnada ou marcado ali toda a sua história, todos os seus feitos pelas diferentes existências, os feitos bons e os negativos. A morte representa o fim de um ciclo. É um estágio entre duas vidas, o prelúdio de uma vida nova rumo ao progresso. É a passagem para a nova vida, ou seja, a libertação do espírito, que estava jungido ao corpo de carne, como o escafandro pesado para o mergulhador. Há uma roupa pesada usada pelo mergulhador. Constitui abençoada porta de libertação, dando ensejo ao trabalho maior. Allan Kardec deu o nome de desencarnação, que pode ser rápida ou se alonga em um estado de perturbação, conforme as perturbações psíquicas e emocionais do ser espiritual. Essa perturbação se dá após o desligamento do corpo físico, do espírito com o corpo físico. O espírito, às vezes, fica desnorteado, sem entender o que está acontecendo, sem entender até que desencarnou, perambulando, às vezes, pelas ruas. Isso se dá, muitas vezes, em mortes bruscas, trágicas, em acidentes, em assassinatos, coisas desse molde, desse feitio. Muitas vezes, permanecendo entre nós, sem se dar conta de que já deixou o corpo que o prendia. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. O espírito é eterno. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos, conduzindo o espírito vitorioso à união suprema com a divindade. No livro Céu e Inferno, que faz parte do Pentateuco kardeciano ou da codificação espírita, que a morte é natural e até necessária a todos os espíritos. Todos iremos morrer um dia. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora caracterize também a necessidade de viver e o receio da destruição total. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, acalma, resignada e serenamente. Também consta deste livro, na primeira parte, o Código Penal da Vida Futura, esclarecendo e tirando as dúvidas e os medos
no que se refere ao céu e o inferno. Ideia essa que foi criada pelo próprio homem, até mesmo com o fim de subjugá-lo pelo receio e a intimidação. Os casos apresentados neste livro, O Céu e o Inferno, né, de pessoas que já eram conhecidas pela maioria, pelo menos por ouvir dizer, e tais pessoas já haviam desencarnado e manifestaram através de médiuns, deixando registrado a sua história, comprovando assim que a morte não existe. As manifestações foram de espírito de pessoa que já viveu uma vida justa, quer dizer, ele foi um homem justo. Ou espírito de pessoa pecadora ou criminosa quando encarnada. Ainda, espíritos em condições medianas, homens honestos ou tidos como honestos. E ainda, espíritos sofredores e atormentados. Allan Kardec e a equipe de encarnados e desencarnados analisaram sobre tais manifestações de uma forma bastante esclarecedora para todos que lermos esta obra. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração do espírito, não basta por si só. São ainda precisas a expiação e a reparação. Bondade de Deus, dando novas oportunidades ao espírito através da reencarnação. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.